Olá pessoal, tudo bem? Eu vim explicar um pouquinho do que é o meu pós-limpeza energética que eu sempre passo para os meus, para os meus clientes, para as pessoas que atendem comigo, e para que fique bem clara a importância desse pós que eu passo sempre, tá? Então, a limpeza energética eu já expliquei aqui no canal, vou explicar de novo, que é bem importante. Nós temos a mesa radiônica, que é um instrumento radiestésico, e esse instrumento, ele nos ajuda a entrar total e completamente em todas as áreas energéticas da sua vida, incluindo a espiritual, tá? Tem muita gente que me pergunta. Processos obsessores, obviamente que eu tenho um pós, que daí a mesa radiônica em si, ela identifica, ela não trata, mas ela não trata. Aí, eu passo esse pós para que limpe total e completamente, inclusive em sentido de gráficos, né? Os nossos gráficos, eles são daí separadamente, né? Daí dependendo de quanto tempo a mesa me indique, eu coloco o seu nome no gráfico e deixo ali, sempre harmonizando com a ajuda do pêndulo. Então, assim, em relação à limpeza, eu faço a limpeza, passo o relatório de todos os desequilíbrios encontrados na sua energia, tudo que pode estar acontecendo, com uma explicação bem detalhada. Ela leva mais ou menos uns 20, 30 minutos essa explicação, ela é longa. Eu sempre dou o tempo necessário para a pessoa ouvir, às vezes ela não consegue ouvir na hora que eu mando, não tem problema, você ouve a hora que você conseguir ouvir. E após essa... passar todas as instruções de como estavam, a sua energia e como você manter, esse pós que eu passo, consiste em banhos, tá? Banhos de ervas, normalmente eu passo depois da limpeza, que é bem importante fazer. Passo todas as instruções de como fazer esses banhos de ervas. E quando é necessário, passo algumas dicas exclusivas. Então, se eu identificar ali dentro da mesa alguma questão, eu passo dicas exclusivas para questão energética da pessoa específica. Então, mas ela faz assim, ela faz assado, qualquer um pode fazer. Não, eu uso toda a minha sabedoria e conhecimento, com a ajuda da minha espiritualidade, para indicar para você a melhor forma de tratamento, tá? Já tem anos que eu trabalho com isso, então, de certa forma, são métodos exclusivos, sim, que eu uso, tá? Porque eu não uso apenas a mesa radiônica, eu agrego o meu conhecimento junto também. Em relação a esse pós, eu falo sobre a reprogramação mental. Por que é tão importante essa reprogramação que eu passo? Porque depois que a gente faz a limpeza, por mais que nós tenhamos... Se você quiser passar um ano fazendo limpeza na mesa radiônica, perfeito. Mas a mesa, ela é uma limpeza que a gente fala que é igual banho, né? Você toma o seu banho. Se você saiu do chuveiro, foi no quintal e pulou numa poça de lama, você não vai se sujar de novo? É mais ou menos por aí. Então, eu indico esse pós para que você não, pelo menos mantenha por um tempo, tá? Essa limpeza. E quanto mais você fizer, mais você vai estar equilibrado e harmonizado nesse sentido. Essa reprogramação mental, ela mexe com o seu subconsciente. A gente tem que lembrar que a mente, ela aprende por repetição. E todos os nossos pensamentos conscientes estão sendo influenciados pelo nosso inconsciente. São coisas que a gente não sabe que tá lá. Então, como a gente controla o nosso consciente se a gente não sabe o que é que tá acontecendo no que influencia? A reprogramação mental, ela serve justamente para reprogramar esse subconsciente e limpar, para que você não seja mais influenciado ou influenciada por traumas, porque pode sim estar, você estar sendo influenciado por traumas, por situações errôneas. Eu até na tiragem que eu fiz agora, há pouco que eu postei, em relação a essas questões de traumas de infância, eu mencionei até uma situação, que quando o pai e a mãe deixam a criança lá na casa da avó e a criança chora porque os pais vão embora, o que normalmente os pais fazem, Falam, não, a mamãe só vai ali no banheiro ou só vai ali e já volta.
E deixa a criança ali, né, e os avós desbaratinam a criança e os pais, ó. E a criança, quando volta pro lugar ali, pra sala, ou pro lugar onde os pais estavam, não estão mais. Então, os pais são o símbolo, principalmente, da confiança. Quando se faz uma coisa, por exemplo, nesse sentido, o que a criança cresce pensando? Que não pode confiar. Pois se os pais, que são pessoas que ela, né, tem tudo, minha base, e ela não conseguiu confiar nem nos pais, você já imaginou uma pessoa estranha? Ou num relacionamento no futuro, como eu vou fazer para confiar? Então, esse subconsciente, óbvio que agora você tem essa noção que, né, do que era, o porquê que fez, mas ficou gravado, o subconsciente não sabe distinguir o porquê do que, ou porquê que fez. O consciente sim, o subconsciente não, e é ele que influencia. Então, é muito importante a gente limpar esses traumas, situações assim, sabe, simples, que a gente nem imagina que vai causar traumas e ficam lá no nosso subconsciente influenciando. Aí você tá numa situação onde você não confia nas pessoas, não confia em relacionamentos, não confia em nada e você não sabe o porquê. É esse tipo de situação que a gente coloca, né? Principalmente em questão de sistêmica também, né? Para você limpar, para você organizar, para você entender e reprogramar a tua mente de certa forma. E essa reprogramação vai ajudar você a não ter esses desequilíbrios que constam ali na mesa principalmente, vai ajudar você a seguir um padrão vibratório, um padrão de pensamento, paradigmas mais positivos, sem ser influenciado por questões de traumas. E principalmente, né, nessa questão de financeiro, às vezes você não sabe por que tá travado, relacionamento, não sabe por que tá travada, às vezes outros setores, familiar, né? Você não sabe o porquê que trava, porquê que dá problema, porquê que não vai pra frente, mas tem situações lá do seu passado que podem estar influenciando nos seus pensamentos e na sua vibração, né? Então, lembrando que a gente vibra, volta pra nós, né? Se a gente vibra 500 Hz, vai voltar 500 Hz, que é amor. Se a gente vibra 150 Hz, vai voltar 150 Hz, que é raiva. Então, o universo entende por vibração. O que você estiver vibrando vai voltar. E a gente tem que cuidar muito com esse padrão vibratório, porque o padrão vibratório, que são os sentimentos, são influenciados pelo pensamento. Se for uma pessoa negativa, ela vai vibrar negativo. Tenham pensamentos positivos. Agora, pense numa situação que você amou viver. Ai, porque eu tô pensando lá no dia que eu fiz isso, e nossa, foi muito legal. Os seus sentimentos não começam a mudar? Então, você pensa, coisas que a gente nem percebe, que a gente passa a vida inteira pensando e a gente nem percebe que tá pensando, né? A gente passa a vida inteira pensando, às vezes tem atitudes que estão sendo influenciadas pelo nosso subconsciente, a gente não sabe por que as coisas não estão dando certo. Então, esse pós-limpeza ajuda muito no sentido de manter, de continuar evoluindo, tá? Na questão de vibração, de fluxo energético. Eu quis dar essa observação aí, porque tem muita gente que não conhece, muita gente nova também aqui no canal. Então, é bem importante eu colocar essas observações aí para que vocês tenham essa consciência do que é a limpeza energética e como faz bem. Então, é até um instrumento que eu falo não só de limpeza, mas de autoconhecimento também. Espero que tenham gostado. Gratidão. Namastê.